Olá, minha gente, um ótimo domingo a você que nos assiste e sempre contando com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto. Esperamos que os assuntos de hoje sejam do agrado de todos. Uma boa parte do tempo dedicaremos à questão da saúde, que infelizmente continua um caos na nossa cidade, no nosso estado. Mas eu já inicio o programa de hoje, não poderia deixar de ser, fazendo um agradecimento muito especial à Associação Religiosa Israelita, a ARE, pela belíssima homenagem que me prestou no dia 1º de julho, quando recebi uma placa pela aprovação do meu projeto de lei que determina que as escolas do ensino fundamental da rede municipal de ensino deem noções do que foi o Holocausto nazista. A ARE, minha sinagoga querida, foi extremamente generosa comigo, porque eu nada mais fiz do que a minha obrigação. Continuarei trabalhando pela nossa comunidade, continuarei trabalhando pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas Gerson e Pedro, vamos aos assuntos e já falando de saúde. Parece que a Secretaria de Saúde do município continua fazendo pouco caso da saúde da população do Rio de Janeiro. Como nós já denunciamos aqui anteriormente, a todo momento se inauguram UPAs, clínicas da família, que são geridas por organizações sociais, mas que, na verdade, não tem nenhum tipo de fiscalização da prefeitura e, por isso, funcionam muito mal. A população tem que chegar de madrugada nessas UPAs, que oferecem número limitadíssimo de senhas. Imagina ser atendido com senha. Isso quando há atendimento na especialidade que o cidadão necessita. Na maioria delas, não há cardiologista, não há clínico, não há pediatra, é tudo um faz de conta. As unidades são montadas em praças públicas, que é outro absurdo, mas que atendem a mídia do prefeito estrategicamente para aparecer, estão localizadas em locais proibidos pela Lei Orgânica Municipal, que determina que praças e áreas de lazer só podem ser usadas para essa finalidade. O mais surpreendente e denunciado esta semana, eu até me manifestei no jornal, é que muitos postos de saúde não têm atendimento do teste do pezinho e da vacina BCG. Chegam muitas vezes a atender apenas uma vez por semana e somente pela manhã. Vou entrar com uma representação junto ao Ministério Público, propondo e exigindo que o atendimento seja oferecido diariamente em todas as unidades de saúde e, se possível, exigir através de lei que todas as crianças, quando nascem, possam somente sair da maternidade após a aplicação da vacina BCG e de terem realizado o teste do pezinho, porque isto é fundamental, vocês não acham? Tereza, pelo que observamos, é claro que sempre as mães mais sacrificadas são as das classes de baixa renda. Essas mamães fazem uma verdadeira peregrinação, de posto em posto, para que seus bebês sejam atendidos e muitas vezes voltam para casa sem receber o atendimento que precisam. Um descaso, uma vergonha. A Secretaria de Saúde diz que somente a partir de novembro poderá dar solução ao caso. Até lá, quantas crianças ficarão sem atendimento e poderão ser vítimas de doenças graves e até morrer? Como todos sabemos, a vacina BCG protege contra formas graves de tuberculose. E o teste do pezinho é fundamental para o diagnóstico precoce de várias doenças, entre elas o hipertiroidismo, que causa retardo mental quando não tratado a tempo. Parabéns, Tereza, pela iniciativa
de entrar com representação junto ao Ministério Público para que a lei seja cumprida e os nossos bebês tenham direito ao justo atendimento. Fez muito bem, Tereza, entrar com uma representação junto ao Ministério Público. Agora, vocês veem como são as coisas. Para que uma lei seja cumprida, é preciso que uma vereadora ingresse na Justiça através do Ministério Público para obrigar o prefeito a cumpri-la, a executar a lei. O prefeito Eduardo Paes começou a administração anunciando o choque de ordem. E agora, pelo que se vê, ingressou no plano da desordem. As UPAs não funcionam, o atendimento de saúde é precário, então tem total procedência o recurso à Justiça. E o prefeito fica muito mal em todo esse episódio. Mas Gerson e Pedro, gostaria que rapidamente falassem sobre a posição da Justiça em relação à interrupção da gravidez de feto anencéfalo, isto é, sem cérebro, porque mesmo que se concretize o período de gravidez, após o parto, esses fetos duram pouquíssimas horas, não havendo qualquer possibilidade de sobrevivência. Entendemos nós que a mãe não pode ser obrigada a carregar um feto sem cérebro para, após 9 meses, preparar o seu funeral, pois sem cérebro não há vida, não há nada. Por isso, o programa Eu e Você é a favor da interrupção da gravidez nesses casos. É claro que a mãe tem que estar de acordo, não é, Gerson? É um sofrimento para a mulher ter que carregar em seu ventre um bebê que está condenado à morte, como você disse, e passar 9 meses atormentada pela dor da perda inevitável. O Supremo Tribunal Federal, em 2004, ao realizar uma sessão, se dividiu e alguns ministros votaram a favor da interrupção e outros contra. O ministro Marco Aurélio Mello chegou a conceder a liminar autorizando o procedimento e, no entanto, esta liminar foi derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal. Nos estados, juízes e tribunais, na maioria dos casos, têm autorizado a interrupção da gravidez enquanto o Supremo não se define. O julgamento está marcado para o mês de agosto. Estamos aguardando para ver em que dá. Os argumentos da Tereza Berg e do Gerson Berg são definitivos. Basta considerar um paralelismo entre o transplante de órgãos de uma pessoa que está à morte e que termina de morrer quando o órgão é retirado, da mesma maneira com a interrupção de gravidez de um bebê que vai nascer sem cérebro e morrer minutos depois. Eu me lembro de uma tese do senador Afonso Arinos de Melo Franco, que era a respeito exatamente disso, que ele classificava a opção da mulher entre os direitos do corpo. Uma situação de gravidez do bebê sem cérebro coloca em risco a vida da mulher, seja pelo aspecto físico, seja pelo aspecto psicológico. Nada mais lógico que ela ter o direito de interromper a gravidez. Bom, mas agora vamos para o Oriente Médio e falar de uma importante decisão do Tribunal da ONU, que pediu a prisão de 4 terroristas acusados da morte do ex-primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, ocorrido em 2006. Os 4 são membros do Hezbollah. Hoje no poder, chegando a ocupar 4 ministérios no governo do Líbano. Como se recordam, a bomba que matou Hariri e mais 23 pessoas, incluindo seus guarda-costas, abriu uma cratera com 2 metros de profundidade em uma rua da capital de Beirute. Na ocasião, foram identificados os números de 8 aparelhos celulares comprados no mesmo dia, que serviram apenas para chamadas entre eles, levando a suspeitas de que pertenciam ao bando que organizou o atentado. Gerson, como você vê esta questão e agora a recomendação da prisão destes 4 terroristas? Tereza, sabemos que o grupo terrorista Hezbollah é comandado pelos ditadores da Síria e do Irã
e defendem a criação de um Estado Islâmico no Líbano. O Tribunal Especial do Líbano, criado pela ONU para julgar atentados terroristas, após adiamentos, analisou e determinou a prisão de 4 membros do Hezbollah, como você disse há pouco, e um dos citados é o vice-comandante do grupo, Mustafa Badreddine, cunhado de Imad, terrorista que mais matou americanos depois de Bin Laden, e foi quem introduziu o uso de bombas humanas para atentados suicidas. Não podemos esquecer que foi o assassinato de Hariri que provocou uma onda de protestos populares no Líbano, culminando com a retirada de tropas sírias deste país. O Hezbollah está calado porque está comendo com os 4 ministérios que mantém o governo libanês. Vamos ver se a ONU vai conseguir controlar esses terroristas. Eu duvido. Muito bem, Gerson, é isso aí. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Pedro, Gerson, obrigada pela participação no nosso programa. A você que nos assiste, tenha uma ótima semana. Não esquecendo que no próximo domingo, às 12 horas, vamos estar juntos novamente aqui na CNT. Até lá!